Primeiramente, em nome do time da Evoa, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Essas iniciativas, né, dos eventos, visitas técnicas, encontros que a gente tem são exclusivos para os assinantes do Clube Evoa. Então, saibam que esse é de fato um investimento, um momento de estudo para todos vocês. Hoje a gente tem convidados muito especiais aqui, que inclusive foram muito pedidos por vocês, né? Hoje vai ser conduzida pela Lilian, pelo Arthur, mediado pela Camila. E o Pipe 360, ele é um projeto que ele vem para contemplar exatamente o pilar de revenue, né? Então a gente sempre, nos encontros mensais que a gente vai ter, sempre vai estar abordando de marketing, CS ou vendas. Então, muito obrigada por passar a palavra para Camila. Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente. Agradecer também a Su por todo o apoio ali. A Evoa é um parceiraço nosso. Dentro disso, a gente tá ali trabalhando junto com o Evoa, onde cada evento mensal a gente vai abordar um desses temas. E para começar 2028, na verdade, a gente foi para um braço que a gente vê como importante e complementa muito a área do marketing, que seria a galera de produto de Product Marketing. Então, para isso, a Lilian e o Arthur vão estar aqui com a gente, onde a gente vai trazer algumas perguntas de como surgiu, qual é a estratégia, falar de cases. Então, a ideia é ser um papo aberto entre nós mesmos ali. Pra gente começar aqui, eu vou abrir também, eu vou querer que vocês se apresentem, mas eu já vou iniciar com a primeira pergunta, que seria basicamente, né, como foi a trajetória de vocês para começar ali o projeto de se tornar Product Marketing dentro da empresa, no caso da DB1. Salve, galera, certinho? Prazer, sou o Arthur Rezende. Eu sou várias coisas, mas sou mentor na Evoa, inclusive, de produtos, inovação e marketing. Trabalho na DB1, lá eu faço um pouco de tudo que vocês puderem imaginar, mas sou especialista em produto, growth e marketing de produto. Mas falando um pouquinho da minha trajetória, né, como é que eu cheguei nessa brincadeira antes de passar pra Lili. Entrei no mundo de produtos muito cedo, trabalhando dentro da Evoa, inclusive, lá com o projeto Teambot. Comecei lá como parte de automação, mexendo com peça 3D, e aí eu fui crescendo dentro, entendi o que era produto e trabalhei com produto físico, que é um mundo muito louco, não sei se algum de vocês aqui trabalha com isso. Depois eu rodei na empresa por um tempo, fiz de tudo, de contabilidade, jurídico, até que eu cheguei na área de UX, e quando eu toquei na experiência ali, no design de experiência do usuário, eu falei, pô, é isso, me apaixonei pela área de produtos, e aí eu comecei a usar isso durante todo o processo ali, em cada área que eu passava. No fim, acabou que eu sentei no marketing, eu vi que tinha um gap lá de marketing de produto, né, então eu tava alocado na holding DB1, e atuava ali com diferentes produtos, sendo MyKids, Volutes, até um Mixer depois. Boa noite, gente, meu nome é Lilian, eu sou analista de marketing de produto dentro da DB1 também. Eu acho que para entender melhor o contexto, a minha migração de carreira, né, migrei para a área de marketing de produto em 2022. Eu atuava como analista de marketing inbound, focada em geração de demanda, aquisição e ativação ali de leads. A gente estava vivendo um contexto de alguns desafios que a gente estava passando dentro da empresa que eu trabalho, né? Então, a gente tinha ali o primeiro desafio de aumento de conversão. Eu atuava muito rente ali à área comercial, né? E a gente sentia que os nossos conteúdos, as nossas estratégias inbound, ela estava muito focada em topo e meio de funil. E a gente via essa necessidade de descer um pouco, né? Se aprofundar no fundo de funil e não tinha como a gente fazer a estratégia fundo de funil sem se aprofundar no produto, né? Isso era um gap que a gente tinha, então eu comecei a me aproximar do time de produto para entender realmente ali o que a gente conseguia entregar a nível de mercado e ver os diferenciais, né? Outro desafio que a gente tinha todo ano a gente roda uma análise SWOT, né? A nível da empresa com alguns stakeholders, então tanto colaboradores respondem à pesquisa, quanto clientes, quanto parceiros, né? Na época, antes de eu fazer essa migração, a gente recebeu bastante feedback, assim, direto mesmo. Cara, a ferramenta de vocês não evolui. Tinha muito dessa percepção, né, da ferramenta estar estagnada, de eles verem outras soluções que já estavam um pouco à frente do que a gente estava entregando. E isso conflitava um pouco com a percepção que nosso time de produto tinha, né? Então, os product managers, eles tinham um sentimento de que o que eles trabalhavam todos os dias, o que eles estavam entregando, essa informação não chegava para as pessoas que tinham que chegar. E na época, eu tive um coordenador que já conhecia sobre o conceito e a área de marketing de produto que trouxe essa ideia. Ele veio para mim com essa proposta de, e se a gente começar a implementar marketing de produto aqui, né? Verticalizar você fica focada em fazer marketing voltada para produto. Eu já estava uns 3 anos na empresa, então eu tinha bastante conhecimento do que a ferramenta fazia, de como as coisas funcionavam. Então a gente viu como uma estratégia ali mesmo de aplicação de um conceito de mercado, de trazer para dentro para resolver esses gaps que a gente encontrou
dentro da empresa, né? Valeu, pessoal. No caso tanto da Lili quanto do Arthur, por mais que sejam trajetórias muito diferentes, ninguém começou diretamente como marketing de produto. Teve toda uma trajetória, então era uma dor, e disso surgiu a necessidade. Mesmo sendo da mesma empresa, pelo grupo DB1 ter muitas vertentes, cada um fez um caminho completamente diferente. Então acho que isso é uma coisa muito legal pra gente entender, até pensando, dor de empresa, como dá pra aplicar e tudo mais. Acho que faz total sentido. Mas dentro disso, eu vou trazer uma dúvida agora, que eu assumo que por muito tempo foi a minha dúvida também. Mas é assim, cara, o que um PMM faz? Como que vocês executam e trabalham no dia a dia como PMM? Acho que vincula muito com o que eu já estava falando das necessidades e desafios que a gente encontrou, né? E foi quando eu comecei a estudar realmente sobre a área para ver como que a gente conseguia aplicar os conceitos da área mesmo dentro do dia a dia das minhas atividades, né? A gente trouxe essa imagem que eu acho que ela é bem clássica para a parte de marketing de produto e acho que ela fica muito visível, né? Basicamente, essa é uma imagem que representa a percepção das pessoas sobre o que elas acham que uma pessoa de marketing de produto faz e por baixo, né, o que realmente é. Basicamente, o que as pessoas conhecem de marketing de produto é, o marketing de produto ele é responsável por lançar uma feature ou lançar um produto. Tá, mas o que tem por trás de tudo isso? Como que fica o dia a dia dessa pessoa que trabalha verticalizada nisso, né? Então, aqui de forma macro, tem todas as frentes e os tópicos que uma pessoa de marketing de produto, ela exerce e ela atua, né? Um curso que eu recomendo, que foi o que eu fiz quando fiz essa migração de área, que é um curso da PM3 de Product Marketing, que é de onde é esse slide até aqui, é bem legal porque ele traz uma visão de mercado de uns indicadores ali, né? Onde que as empresas que já trabalham com uma área estruturada de marketing de produto, onde que ela mais atua, né? E acho que o principal aqui é o posicionamento mensagem. Então, como que a gente vai se posicionar com esse produto ou essa nova solução? E qual que vai ser a mensagem que a gente vai passar? Então, qual que vai ser o copy que vai chamar atenção, que vai ser claro o nosso público-alvo? Sobre o curso, realmente, Product Marketing da PM3 é muito bom. Eu fiz o de Growth também. Os caras mandam muito bem, me ajudou muito na formação, caso alguém tenha interesse. E o que eu acho massa é que é uma área muito multidisciplinar. A Lili falou ali, por exemplo, de naming, que é um negócio bem focado em branding, até às vezes aspiracional. Mas quando você vai pra pricing, cara, é um mundo muito louco. A gente tá falando de economia, às vezes, fazer estudos estatísticos de como que a gente vai precificar. É uma área bastante multidisciplinar. Mas a parte importante por trás, né, de todas essas atividades, do que faz, né, é responsável por growth, é responsável por vender mais, é responsável por alinhar a galera, é que é um papel importante. Às vezes não vai ser, depois a gente vai falar sobre isso, né, não vai ser uma função, não vai ser uma pessoa específica, mas são coisas que você tem que estar olhando ali no dia a dia do produto para fazer meio que a cola acontecer, né, entre o que está sendo desenvolvido e o mercado. Então acho que é muito importante você estar olhando para isso, né, não é só lançar, falar que fiz, mas é tudo por trás do que você fez e como que você vai envelopar essa brincadeira para fazer essa conexão entre o que o time de produto desenvolveu, como você vai posicionar isso e o que o pessoal vai comprar. Eu acho bem legal também, porque o que eu sinto um pouco parece que no conceito, quando a tecnologia foi ganhando mais corpo, a gente foi separando muitas caixinhas. E aí o marketing de produto, ele é uma das áreas hoje que vem pra colar de novo, igual o Arthur falou. Então, se vocês puderem trazer mais pra gente quais são as diferenças do que vocês fazem para o que o PM faz, eu acho que é legal até pra todo mundo que tá aqui entender assim, poxa, estou nesse momento ou não. Pra mim, o que eu tenho muito claro, o Product Manager, ele vai focar na construção do produto. A pessoa de Product Marketing, ela vai vir mais focada em como que eu transformo esse produto em valor pro mercado. A pessoa analista de marketing já é focada mais em geração de demanda, né? Então, é mais focada em aquisição, nutrição de leads, que é uma coisa um pouco mais ampla, enquanto que o marketing de produto ele é um pouco mais focado, né? Aqui a gente trouxe uma imagem ela adaptada ao contexto, né, que eu tô atuando hoje em dia. Aqui no começo, a gente tem a validação da entrega, que quando o Product Manager tá fazendo o discovery do que ele precisa entregar. Depois, o próximo passo, o Product Marketing já inicia um processo de planejamento e envelopamento. A estratégia de go-to-market começa ali no qual que é o propósito desse produto, qual que é o nome que a gente vai atribuir esse produto, né? Qual que vai ser o empacotamento dessa solução que a gente vai entregar. Aí que a gente tem o início de desenvolvimento, que é o ideal, a pessoa de marketing de produtos já atuar antes, né? Do que chegar a gente desenvolver uma coisa e lá no final a gente parar pra pensar, tá, mas pra que a gente fez isso? O que isso soluciona, né? E aí a gente começa ali na parte de posicionamento e mensagem, já
agrega o pessoal de marketing mesmo, pensando em conteúdos, pensando em site, pensando em pilares de mensagem, os canais que a gente vai fazer esse lançamento, e ali o envolvimento das outras áreas, né? Então, como que vai ser o onboarding, como que vai ser o CS. Eu já atuei bastante como PO e como PM, né? Então minha jornada é um pouco diferente da Lili, que veio do marketing para produto. Eu vim de produto e comecei a incorporar marketing, né? E falando do dia a dia de um PM, então, ao invés do PMM, o PM tá muito mais orientado ali ao que tá acontecendo, né, dentro do produto. Então, o PMM não entra numa dele, não entra no checkpoint ali com o time de desenvolvimento, mas um grande resumo, assim, do que a Lili falou e do que eu posso trazer aqui é que o PM, ele tá muito olhando para como que a gente vai fazer esse produto, se o produto tá sendo feito da forma correta, se o produto tá certo. O PMM olha para o mercado, olha para fora, olha para o que tem lá fora e como que a gente vai fazer. O que eu queria entender, talvez pensando até um pouco do que seria um conselho de vocês para quem tá em outro contexto, né? Mas, por exemplo, uma empresa B2B, como que ela consegue colocar em prática hoje o que o PMM faz? A estrutura de marketing de produto, ela é muito diferente de empresa para empresa, porque ela se adapta ao contexto e à situação de cada empresa, e o momento que ela tá, né? Esse slide aqui, ele traz um pouco, assim, da aplicação. Então, assim, eu tenho uma empresa, eu não tenho uma área de produto, e é muito difícil você querer já construir uma área completa disso, né? Eu vou contratar um coordenador, uns analistas para fazer parte. Eu acho que faz mais sentido vir de um processo. Então, assim, marketing de produto, a gente pode iniciar ele sendo um conceito. Então, que conceitos dessa área de marketing de produto que eu posso trazer para minha empresa, que eu posso aplicar em todos os times, que eles comecem, que eu estimule a todos os times começarem a pensar em entrega de valor, que eu comece a estimular eles a pensarem em benefícios e menos focado no que o produto é e mais em como, em o que ele resolve, qual dor que ele resolve, né? Aí a gente pode vir para marketing de produto como um cargo. Então, a gente tá crescendo, a gente tá tendo mais entregas, a gente tá em um outro momento. Será que não faz sentido a gente ter uma pessoa focada olhando para isso? Ela tá verticalizada, realizando essas ações. E aí a gente tem a parte mais completa, que seria uma área, né, com um coordenador, com os analistas, né? Eu gosto muito desse slide também, porque ele fala muito sobre como funciona, né? Até uma pergunta que é bem, quando é que eu contrato um cara de marketing de produto aqui pra empresa, né? Mas focando muito nesse cenário de como uma empresa menor, né, um empreendedor ali, tá começando, usa de marketing de produto, né? E olhando pra isso, né, fora como conceito, tem várias ferramentas e coisas que vocês podem aplicar no dia a dia que funcionam, né? Não preciso contratar um cara, mas eu posso olhar pra jornada de compra, pra jornada de pessoa usuária. Como é que tá isso? A gente tá olhando pra isso hoje, tá documentado, todo mundo sabe como é que funciona, quais são os passos. Inclusive, para mim, jornada é o documento mais importante do time de produto, assim. Quem puder ter, coloca numa parede, circula, fala, cara, usa isso e olha para isso o tempo todo, como é que otimiza, como é que melhora. Persona, a persona de vocês está documentada? Vocês estão no Evoa, provavelmente está. Mas está atualizada? Tem a diferença entre a buyer persona e a persona usuária, quem usa o teu sistema? Esses pequenos documentos, pequenos conceitos, assim, que a gente usa como produto e como marketing de produto, tem que estar bem atualizado antes de qualquer coisa, né? Eu acho que é o primeiro passo, assim, para um empreendedor, uma empresa menor, começar a aplicar marketing de produto no dia a dia. Se eu puder deixar uma dica ali, além de tudo que a Lili falou com maestria, não deixar essas coisas na gaveta. Faz muita diferença, assim, quando você usa no dia a dia e, principalmente, atualiza quando deixa de fazer sentido, que é muito normal em contextos menores. Eu queria que a gente concluísse hoje aqui o bate-papo e as perguntas, perguntando na questão de resultado mesmo. Poxa, cases, né? O que a gente conseguiu mensurar de tudo isso? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Você fala, nossa, que massa. Depois de toda essa execução, eu tive esse resultado. Eu vou trazer um case, inclusive, de fora da DB1, que foi quando passei a atuar mais especificamente como PM, e fazia trabalho de marketing de produtos sendo PM, porque a empresa é menor, tinha 40 pessoas. E a gente notou que estava tendo um BO gigantesco em comunicação, porque a gente desenvolvia as features e elas não eram usadas e não eram devidamente comunicadas. A gente falou bastante disso aqui, né? Muitas vezes a gente fazia uma melhoria, passava, sei lá, 40, 50, 80 horas de desenvolvimento mais, e na hora de lançar, né, você ia ver o quanto o público estava usando, né? Não tinha métricas direito, a galera não estava usando, não sabia que existia a função, né? Então você tinha que ir lá e conversar com a galera. E aí falamos, não, a gente precisa dar um tapa nisso. Quantitativamente falando, nosso NPS estava baixo. Notei um pouco da dor, né? Nisso eu comecei a atuar com os conceitos de marketing de produto que eu conhecia, né? Fui fazer entrevista com a galera, entendi onde é que estavam as dores, conversei com o meu time de CS, então que também, querendo ou não, é um cliente meu como time de produto. Conversei com o time de vendas e entendi onde é que estavam os gaps, né? Como que a comunicação estava sendo passada, o que estava acontecendo. No fim, o time de desenvolvimento que fazia o deploy, né? O termo técnico,
técnico e o que estava sendo desenvolvido e quando ia ser lançado e passava isso para os times, estava usando uma porrada de termo técnico que ninguém sabia o que era, especialmente o time de CS, muito menos o cliente lá na ponta. A estratégia, então, foi: o time de produto entra, né, trabalha com marketing de produto e começa a envelopar essas entregas em release notes, em comunicações, em materiais que o time de CS poderia fazer, inclusive até a gente chegar e apresentar para um cliente as features, né? Então, através dessa estratégia, né, de ligar os pontos, desde lá do que precisa ser feito até como vai chegar no cliente lá da ponta, nosso NPS melhorou, assim, de um semestre pro outro, foram mais de 40 pontos de melhoria e ninguém mais falou que não sabia usar o produto. Então, eu acho que teve um bom resultado. Quando eu migrei para a área e eu entrei nesse mundo de marketing de produto, né, eu fui estruturando ali um tipo de framework de lançamento, né? Então, assim, de todas as entregas que a gente tem, de tudo isso que os PMs estão me passando, vamos transformar isso em prioridade? Vamos ver onde vale a pena a gente colocar nosso esforço. Então, foi feito um checklist para cada tipo de prioridade, né? Pra gente entender até otimizar todo o processo, né? Depois, lá no começo eu contei, né, que a gente tinha aqueles feedbacks de percepção que a ferramenta não evolui. Não tem mais esse tipo de feedback, né? Então, assim, eu acho que nosso ecossistema começou a entender, né, com o que a gente começou a aplicar. Então, essa percepção, ela mudou. A gente teve uma virada de chave bem grande. Só reforço, queria agradecer muito o Arthur, muito a Lili. Eu aprendi muito também, né? Já falei aqui do meu interesse, então pra mim também foi uma aula estar aqui com vocês. Pode chamar a gente também aqui depois pra tirar as dúvidas de vocês. E por último, o clássico do coffee, né?